quero ler com vocês uma porção da palavra de Deus. Na verdade, duas porções da palavra de Deus eu quero ler. Primeiro no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu quero ler com vocês aqui. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva é a sua vinda, é certa, e descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Eu vou ler de novo, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É como a alva a sua vinda, é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Eu quero ler um outro texto, agora já no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 3. Capítulo 3, a partir do 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Deus vem a Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão. Ali está velado o seu poder, ou seja, escondido. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele vem para fazer tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Então, eu quero orar com você, para que a gente possa meditar junto na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, inspiração do Teu Espírito Santo, iluminação do Teu Espírito Santo. Nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus eu oro. Senhor, fala a cada coração. Senhor, em nome de Jesus, fala a cada coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria pensar com vocês a respeito de um pouco mais a respeito do que tudo isso que a gente está vivendo, e o que a gente buscasse conselhos práticos de sabedoria da palavra do Senhor para nós nesses tempos, né? Conselhos que os profetas deixaram na palavra, que Deus deixou por meio dos profetas, e a gente precisa atentar. O apóstolo Pedro diz que nós teremos mais firmemente a palavra dos profetas, que é qual candeia que ilumina em lugar escuro, até que a estrela da alva, né, a aurora, né, a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça de novo nos nossos corações. Então para que essa treva, para que essa cegueira das nossas almas, do nosso coração sejam dissipadas, nós precisamos atentar para a palavra dos profetas, né?
E o profeta Oséias diz que nós precisamos conhecer, né, e prosseguir em conhecer, né? A palavra conhecer aí é um sentido de conhecimento íntimo, 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 né? A palavra hebraica yadá é o sentido de conhecimento íntimo, íntimo, entendeu? Conhecer como um homem conhece a mulher na sua intimidade, uma mulher conhece um homem na sua intimidade. É esse o sentido da palavra conhecimento, né? No grego da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, essa palavra aí, gnoskete, quer dizer, um conhecimento de experiência. A pessoa tem experiência com aquilo, experimentou, passou por um processo profundo de experimento daquilo, experimentou, experienciou aquilo. Então a pessoa pode falar com propriedade sobre aquilo que conhece, né? E então ela tem certeza, ela fala algo baseado naquilo com que ela se envolveu, com aquilo que ela experimentou, com aquilo com um processo pelo qual ela é íntimo daquilo que fala. Ela conhece o lado de dentro, o lado interno, a face interna, a interface da situação. Conhece, né? Então ele diz aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer. Interessante que ele estava dizendo para o povo de Israel, que estava mergulhado na idolatria, e o profeta diz assim, vocês não vão mais chamar o Senhor de meu Baal. Quer dizer, havia uma confusão entre a entidade pagã e Deus. Então, as pessoas estavam fazendo confusão entre Deus e a entidade pagã. E esse mesmo profeta vai dizer que o povo tem sido destruído, o meu povo tem sido destruído porque falta esse conhecimento íntimo, porque falta essa experiência íntima. Então a gente precisa conhecer o Senhor. E nessa reflexão, nessa manhã, nós vamos tentar pensar um pouco os pensamentos de Deus para conhecer. E eu queria transmitir algumas coisas que eu andei pensando. Nesse momento todo que nós estamos passando aí, o que está acontecendo, irmãos? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que essas coisas estão acontecendo porque Deus tem uma agenda mundial para cumprir e Ele está executando essa agenda, entendeu? Ele está executando essa agenda. Independente, irmãos, da gente apocaliptizar o negócio, entendeu? Como alguns querem fazer. Não, são os selos que estão abrindo, etc, etc. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse assunto não é um assunto revelado, entendeu? Não é um assunto claro. Os teólogos se debatem desde Policarpo, que era o discípulo de João, entendeu? E de Papias, que era o outro discípulo dele, desde os dias do discípulo do apóstolo João, entendeu? Que o livro de Apocalipse ele é debatido. E eu vou dizer, Policarpo tinha Papias, que era um discípulo deles, e as pessoas já discordavam de Policarpo e de Papias, porque os caras andaram com o cara há 80 anos, mas o pessoal discordava deles, achando que o que eles estavam dizendo a respeito da interpretação do livro de Apocalipse não era aquilo que João está querendo dizer. Então, é uma discussão aí milenar, literalmente. Tem 2000 anos que se discute isso. E antes disso já havia a apocalíptica judaica, que os judeus também davam interpretação, os escritos dos essênios, os escritos, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e todas as questões proféticas, e já havia divisão. Então, a gente não pode afirmar nada com certeza.
a respeito do livro de Apocalipse assim, algo que esteja oculto nos mistérios, porque ninguém tem a chave. Ninguém tem a chave para entender todos os mistérios do livro de Apocalipse. Se tem, ainda não surgiu, né? Olha que eu sei o que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que independente da gente apocaliptizar o momento que nós estamos vivendo, é o seguinte, nós não precisamos do livro do Apocalipse para saber que o Senhor fez essas coisas que estão acontecendo de tempos em tempos. Tanto no Antigo Testamento, como eu falei na outra live, quanto na história da igreja, entendeu? Sempre houveram tempos difíceis e tempos terríveis como esse, né? Mas a grande questão é o que é que Deus está querendo com tudo isso? E o que Deus está querendo em meio a tudo isso, irmãos, é que Ele está cumprindo uma agenda mundial. Mundial. Você vê que isso que está ocorrendo não está acontecendo com uma nação só, com um povo só. É mais fácil quando Deus faz coisas pequenas, irmão, do que quando Deus faz coisas grandes, né? Quando a coisa é mais local, a gente pode fazer uma análise mais tranquila do que está acontecendo localmente. Por exemplo, quando houve aquele terremoto terrível que acabou com Haiti, a gente suspeita do que estava acontecendo ali, né? Por que ele fez aquilo, né? Então algumas ações de Deus são muito claras, mas outras são mais ocultas, né? Tem mais a ver com os mistérios, né, dele. E o Senhor, mas o fato é, uma coisa a gente pode entender disso, né? Uma coisa a gente pode extrair disso. Ele está cumprindo uma agenda mundial, independente, como eu já disse, de a gente apocaliptizar ou não. Ele está cumprindo uma agenda mundial. Algo que para ele é importantíssimo. Algo que para ele é importantíssimo e que está custando a vida dos povos das nações. Entendeu? Então, de fato, ele está decidido sobre aquilo que ele está fazendo e irá fazer. Entendeu? Eu fico pensando às vezes, irmãos, eu estava dizendo isso ontem para minha esposa. As pessoas oram, vem, Senhor, vem. Oh, meu Deus, a gente canta, vem, Senhor, eu vou orar até que o Senhor venha. Mas as pessoas só querem que o Senhor venha para trazer o bem, né? As pessoas só querem o bem do Senhor, né? As pessoas só querem que Ele venha na sua bondade, que Ele venha no seu poder contra os nossos inimigos, que Ele venha nos beneficiar, agir benevolamente em relação a nós, né? Claro, né? Nós temos nossas necessidades, nós temos nossa demanda, queremos ver a ação do Senhor. Isso é humano. No livro dos Salmos já tinha essas coisas, né? O salmista, até quando o Senhor se levanta, etc., contra os meus inimigos. Mas o fato é que as pessoas não entendem, irmãos, que quando o Senhor vem, não tem quem possa parar Ele. Entendeu? E Ele veio. E Ele veio. E Ele está aí. Entendeu? Ele está aí, se movendo e executando seus propósitos. Entendeu? Executando os seus propósitos terríveis. Porque ele tem uma agenda para o planeta. Porque ele tem uma agenda para o mundo. Ele tem uma agenda, irmãos. E ele está cumprindo essa agenda dele. Entendeu? Então, é necessário, irmãos, que a gente atente para isso. O Senhor está ativo no mundo. Ele está agindo sobre as nações. Ele está agindo sobre o mundo.
Ele está fazendo algo e a gente tem que atentar. A gente tem que atentar. Sabe? Ele veio, ele está aqui e está agindo. E é por isso que os profetas já diziam, ai de vós, né, que desejais o dia do Senhor. Né? Então, assim, muita gente deseja mesmo a descida do Senhor, mas não entende, entendeu? Que nós não podemos manejar com o Senhor. Nós não podemos pegar ele e colocar de um lado para o outro, de frente. Não, irmãos, não. Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele é o pantocrato. Todo o poder, toda a autoridade, todo o governo está nas suas mãos. E como disse Nabucodonosor, ele trabalha com os exércitos do céu e da terra, e não há quem possa dizer para ele o que tu fazes, o que você está fazendo. E o fato é, ele está cumprindo uma agenda mundial. Ele tinha sua agenda, entendeu? Ele tinha sua agenda e ele estava na dele. Ele estava na dele, esperando o tempo, né? Esperando o tempo. E agora ele está ativo, como aquele executivo que sai para fazer a grande reforma na empresa, naquela multinacional, e aí começa a mudar os cargos e fazer a dança das cadeiras, e cortar cabeças, e demitir muita gente, não sei o quê. E aí fica todo mundo espantado, meu Deus, o que esse homem está fazendo? E o Senhor está agindo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso, irmãos. Está se cumprindo como nos dias passados. Uma agenda mundial de Deus. Deus está agindo na terra. Deus está agindo na terra. Sobre a vida dos homens. Sobre todos os principados. Sobre todas as potestades. Sobre a vida do planeta. Ele está interferindo, ingerindo sobre o mundo. Ele está cumprindo uma agenda mundial. E a gente tem que atentar. Nosso Deus está ativo. Glória ao nome dele. Louvado seja o nome dele. Ele está agindo. E isso é bom, irmãos, porque a igreja, eu vou falar de nós primeiro, né, para depois falar do mundo. A igreja, às vezes, tem essa ideia de que, é uma ideia quase pagã, de que Deus entregou completamente o governo aos homens, ao mundo, ao universo criado, e se ausentou. E as pessoas não entendem que ele está presente. Deus está presente, e não é porque ele se cala, irmãos, que ele não está presente, que ele não está vendo, que ele não está sondando, prescrutando cada situação, observando, investigando acuradamente cada coisa. Ele está. E às vezes ele fica ali, fica na dele, fica calado. Aí a galera faz o que quer. Age do jeito que quer. A igreja age da maneira que quer. O mundo age do jeito que quer. Os líderes fazem o que querem. Como se o dono da vinha, o dono de todas as coisas, não fosse uma hora fazer uma supervisão e trazer as contas, a contabilidade de todas as coisas. Entendeu? E a Bíblia é muito clara no capítulo 4 de Hebreus, quando diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós havemos
de prestar contas. Entendeu? Diante daquele a quem nós havemos de tratar. Não tem jeito, nós haveremos de tratar. Nós haveremos de ajustar nossa contabilidade diante dele. Entendeu? Então, às vezes ele fica calado, né? Ele fica na dele. Entendeu? Porque Deus não perde tempo com bobagem. Ele não fica agindo, ele não é igual aquele pai ou aquela mãe histérica que qualquer coisa quer bater no filho. Qualquer coisa quer jogar a panela na cabeça do menino. Por qualquer coisa, entendeu? Fica berrando o dia todo, berra o dia todo e não faz nada. Não, ele não é assim, não. Ele fica observando até a hora de agir. No Salmo 50, ele diz, né? Ele fala do julgamento ali, e ele diz, tu fizeste um bocado de coisa, entendeu? Tu fizeste um bocado de coisa, o Senhor fala assim, e todas essas coisas tu tens feito e eu me calei. E tu pensavas que eu era teu igual. E tu pensavas que eu era como tu. Entendeu? Tu assenta-te a falar contra o teu irmão, tu difamas o filho de tua mãe, aos adúlteros tu se associa, tu solta tua boca para o mal, a tua língua trama engano, tu ouve as suas minhas palavras, lança para de trás de ti. Todas essas coisas tu tens feito e eu me calei. E tu pensavas que eu era como tu. Então a gente tem que reconhecer que o Senhor ele se cala às vezes na situação, entendeu? Mas aí quando ele resolve agir, o mundo fica espantado, entendeu? Tava ali homens fazendo o que queriam, a igreja fazendo o que queria, os líderes das nações fazendo o que queriam, entendeu? O homem cada vez mais se colocando no centro, né? O grande ídolo do nosso tempo, do século 20 e do 21, é o ser humano. O ser humano pode tudo, entendeu? O ensino é sobre isso. O ser humano é tudo, o ser humano pode tudo, o ser humano é capaz de tudo. E isso tem perpassado todas as coisas, entendeu? Todo o ensino da psicologia. A psicologia diz isso. A psicologia diz o seguinte, tu pode lidar bem com a situação, tu não precisa de mais nada, nem de ninguém. Deus não existe, entendeu? E mesmo que ele exista, tanto faz, tu resolveu esse negócio contigo, como dizia o nosso amigo Raul Seixas, né? Parafraseando o Aleister Crowley, ele dizia, faça o que tu queres porque é tudo da lei. É tudo da lei. Então, todo mundo estava, né? Seguindo a lei do telema. Entendeu? Faça o que tu queres, é tudo da lei. Entendeu? Então, as pessoas estavam aí. As pessoas estavam aí. Nas várias esferas de pecado, entendeu? Desde pecados individuais até pecados sociais, entendeu? As pessoas fazendo o que querem, porque afinal de contas Deus abandonou aos nossos próprios esquemas, sistemas que estão rodando, e nós fazemos o que nós queremos em todos os âmbitos, no âmbito das famílias, no âmbito da sociedade, no âmbito da política, no âmbito da geopolítica, do relacionamento das nações, no âmbito da religião, do ministério, do sacerdócio, entendeu? E aí. E essa é a ideia que inconscientemente se era gerado. Não, Deus está na dele. Ele não vai fazer nada, ele não vai fazer nada. E agora nós estamos vendo Deus vivo aí agindo, descendo para prescrutar, né? Como o Espírito dele, que passeava no início em meio ao caos, no Gênesis, né? E diz que o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas, né? Naquele caos,
primordial, e só havia o movimento do Espírito dele, e o movimento do Espírito dele estava ali, sobre a terra, um movimento silencioso, sondando o ser humano. E de repente ele age e fica todo mundo espantado. E aí agora? Entendeu? E agora? Né? O mundo, as nações, nós que agimos como se Deus estivesse distante. E agora? E agora? Vendo esse Deus presente. Hã? E agora? E agora, cadê as blasfêmias com o nome de Deus? E agora, cadê a feitiçaria? Hã? E agora, cadê as entidades que ficavam gritando nos terreiros? E agora? E agora, cadê os deuses pagãos? E agora? Cadê a ciência? E agora? Cadê o conhecimento do homem? E agora, diante da majestade e da glória do Todo-Poderoso. E agora, ele desceu. E agora? Entendeu? E agora? E agora? Agora ele proibiu todo mundo. Vem o Senhor e não guarda silêncio. Cale-se diante dele toda a terra. Isso que ele está fazendo. Entendeu? Cale-se diante dele. Calou-se os cultos, calou-se as giras, calou-se as entidades. Cadê, meu amigo? Calou-se. Porque ele está executando o seu propósito, sua agenda mundial. Então, nesse conhecimento de Deus que o profeta Oséias nos chama, nós temos que entender isso. Ele está executando uma agenda mundial. E não procure saber quais são os detalhes da planta dessa agenda, não, porque só cabe a ele. Entendeu? O que nós temos que fazer é descobrir o que fazer diante do exercício da sua agenda. Qual vai ser a nossa correspondência? Entendeu? Qual vai ser a nossa correspondência a ele, diante do que ele está fazendo? Né? Muitas pessoas correndo para estudar a escatologia, para saber se é o tempo de fim. Meu filho, eu não me preocuparia se é o tempo do fim. Eu me preocuparia em olhar para o passado e ver e saber que ele já fez isso antes. Entendeu? Porque sendo o tempo do fim ou não, o fato é que ele já está fazendo e irá fazer mais. E como é que as nações agiram no passado até hoje, quando ele se moveu, quando ele desceu, quando ele fez. Essa tem que ser a nossa grande preocupação. Essa tem que ser. Então, a primeira coisa é saber que ele está trabalhando numa agenda, entendeu? Numa agenda. Uma segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, que Deus não brinca quando executa sua agenda, entendeu? Irmão querido, minha irmã querida, você que está conectado aqui nessa transmissão, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele só vai parar quando o propósito dessa agenda estiver cumprido. Entendeu? É por isso que nós temos que saber como reagir a ele. Ele só irá parar quando o propósito da sua agenda se cumprir. Entende? Então, primeira coisa, você tem que saber que ele está cumprindo uma agenda dele. Uma agenda mundial. Que ele não está de brincadeira e ele está cumprindo. E a segunda coisa, você tem que saber disso. Que ele só vai parar quando nós chegarmos na posição que ele quer. Uma das figuras proféticas que a palavra de Deus mostra é a figura as figuras de disciplina de Deus.
Então, na Bíblia existe figura de disciplina. O prumo é uma figura, né? Quem trabalha com construção civil sabe do que eu estou falando, né? Então, o prumo é aquele nível que é posto na parede para ver se a coisa não está torta, se não começou numa ponta da parede numa altura, ou se está chegando mais para frente, ou se está chegando mais para trás, ou se está mais alto, ou se está mais baixo, para que o nível possa bater no final, para que haja retidão. Retidão. Entendeu? Para que haja retidão. Então, as figuras, Deus está dando qualidade às coisas do mundo. Entendeu? Ele está ajeitando a bagunça. Então, as figuras, né, de disciplina, ele está usando. E uma das figuras é essa, é o nível, é o prumo. E como construtor, entendeu? O construtor não deixa, se ele for um pedreiro bom, né? Se ele for um mestre de obra que supervisiona a obra bem, ele não vai deixar a parede cheia de bucho, ele não vai deixar a parede mais alta, mais baixa no canto, não. Vai ter nível, vai ter padrão. As figuras de disciplina de Deus na Bíblia são isso, são padrões que Deus estabelece. E aí a gente vê vários, né? O prumo de Deus, que é uma figura profética. Procure na Bíblia com calma. Aí tem a vara de medir, né? A vara de medir, né? Diz o livro de Apocalipse: foi-me dado uma vara de medir, e foi dito: mede o santuário, mede o altar e os que nele habitam. Então, a vara de medir, né? As donas de casa, né? E quem já comprou tecido, em alguns lugares você vê, né? Tem aquela vara de medir, né? A vara de medir. Onde você vai lá, você quer o quê? Não, eu quero 1 metro de tecido. 1 metro de jeans, né? De índigo blue, índigo azul. Ah, tá, eu quero 1 metro de viscose, eu quero 1 metro de poliéster, quero 1 metro, né? Aí pega lá o tecido lá, aqui é o camarada com aquela vara, né? Vai lá e mede, para poder dar o tamanho do corte certo para o povo levar. Então, a vara de medir, que é um padrão de Deus. Padrão de Deus. No reino de Deus tudo tem padrão. Entendeu? Então, o prumo de Deus, a vara de medir, né? O cordão de medir. Né? Diz que o anjo Ezequiel, né? Ele tinha um cordão de medir, né? É uma medida. Tem a casa do ourives, é outra figura. Além do prumo, além da vara de medir, além do cordão de medir, tem a casa do ourives, né? Onde o ourives, onde era tirada, né? Toda a corrupção da prata ou do ouro, ali até chegar num padrão que o ourives queria. Tem a casa do vinhador, onde as borras, no livro do profeta Jeremias, né, ele diz: você não trocou as borras, né, dos vinhos, era colocado o vinho numa jarra e era transportado para outra, até que o vinho ficasse puro, né? O próprio João Batista disse: eu batizo na água, na base do arrependimento, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem a pá na mão. A pá na mão. A pá é outra figura, né? De disciplina. Ele tem a pá na mão. Então, o pessoal que é da agricultura, que é da roça, sabe. Existe a pá de meio quilo, a pá de 2 quilos, a pá de 5 quilos, onde pegava-se o trigo e jogava para cima, né, para que o vento espalhasse a palha, né, e ficasse só o grão. É a peneira. Hoje o pessoal usa peneira, né, mas é a pá.
Todo mundo quer encontrar com Cristo que batiza com o Espírito Santo. Mas ninguém quer encontrar com o homem da pá na mão, né? Nós estamos encontrando com o homem da pá na mão, irmãos. Entendeu? Ele tem a pá na mão. E ele não vai parar enquanto a sua agenda não estiver sendo cumprida. Ele não parou no Egito. E é isso que a gente tem que atentar. Se nós não fizermos o que ele quer, é pior. Depois disso aqui vai vir algo pior. E depois algo pior, e algo pior, e algo pior. Porque ele tem um propósito. Ele disse para Faraó: para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder. Entendeu? Para em ti mostrar o meu poder. Então, quando ele tem um propósito, enquanto o poder dele não é demonstrado, enquanto a glória dele na sua plenitude não aparece, e em consequência da manifestação dessa glória, são executados os seus desígnios. No caso do Egito, era, irmãos, a libertação dos filhos de Israel para cumprir a promessa dele a Abraão. Aí o bicho pega. Ele mandou Nabucodonosor comer capim até que os viventes soubessem que ele é Deus. Disse os vigilantes. Disse: isso é decreto dos vigilantes. Até que os povos da terra saibam que o Senhor domina sobre tudo e que dá a quem quer até o melhor, até o menor dos homens. Então há um propósito quando ele se move. Há um propósito quando ele desce. Há um propósito quando ele age, irmãos. E ele está agindo. Há um propósito. E queiramos nós nos ajustar a esse propósito para que ele cumpra logo. Alguns irmãos têm me perguntado: pastor, o senhor acha que isso vai durar mais uma semana, mais um mês? Será que no mês de maio já passou? Será que no final de abril já passou? Será que isso já passou? Irmãos, tomara que tenha passado, cumprido o propósito. A minha preocupação é se passou cumprindo o propósito, porque se não passou cumprindo o propósito, vai vir coisas piores. Piores. No Egito foram 10 pragas. Oh, meu Deus, quantas mais serão necessárias para que nós nos ajustemos à sua agenda mundial? Quantos mais? Então a gente tem que entender isso, entender essas coisas. Então a primeira coisa, irmãos, é entender que ele está executando uma agenda mundial. Segunda coisa, entender que ele não vai parar. Não se engane, irmãozinho querido. Irmãozinho querido. Nós ficamos muito tempo, né, subestimando. Tudo parecia ser tão distante. As profecias pareciam ser tão distantes. Entendeu? Tudo parecia ser, né, uma ilusão, um sonho. Né? Nós estávamos adormecidos, entorpecidos, mas agora ele se revelou. Então, a gente tem que entender, ele está agindo e ele está cumprindo uma agenda mundial, né? Sim, pastor. E aí, o que mais a gente tem que saber? Nós precisamos reconhecer a identidade de Deus. Irmãos, o Senhor é soberano. Ele é rei. Entendeu? Ele é rei. E um decreto de um rei não pode ser revogado. Entendeu? Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo. Nós temos que atentar sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa. Qual é o conceito mínimo de Deus que você precisa ter? Sabe qual é? Não é que Deus está presente.
A gente fala tudo isso porque é força de expressão. Não é que Deus está presente aqui, ali ou acolá. Nós é que estamos presentes diante dele. Ele é o grande. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é que habita em luz inacessível. Ele é que governa o universo, os multiversos, o mundo, os mundos materiais, o universo material, a estrutura física da existência, bem como a estrutura invisível da existência, entendeu? O mundo espiritual, bem como o mundo dos homens, entendeu? Aquilo que o homem conhece e aquilo que o homem não conhece está todo diante dele, entendeu? É por isso que ele está presente em todos os lugares, porque nós somos só o pó dos seus pés. Está diante dele, entendeu? É esse o nosso Deus. É esse o nosso Deus. Ele não está lá no céu assentado no trono. Isso é figura profética para a gente entender a soberania, o governo dele e o domínio. Entendeu? Mas ele é além de tudo. Entendeu? Ele é além. Entendeu? Ele está presente em todos os lugares. Entendeu? Porque na verdade somos nós que estamos diante dele. É por isso que ele está presente. Nós é que estamos nele. Disse o apóstolo Paulo. Nele nos movemos. Nele existimos. Nele respiramos. Entendeu? O mundo respira nele. A natureza respira nele. O universo está diante dele. Esse é o conceito mínimo que a gente tem que ter. Quem é Deus? Não é um homem gigante que fica lá num lugar distante, não. Ele é o sustentáculo da respiração do mundo visível e invisível. Ele é isso, entendeu? Ele é transcendente. Ao mesmo tempo, ele é imanente. Ele transcende toda a realidade que o homem possa compreender. E, ao mesmo tempo, o seu poder se faz presente entre nós. Entendeu? Ele é assim, ele é tudo. Jó diz, se Deus pensasse só em si, e para si recolhesse o seu espírito, o homem voltaria ao pó, e toda a carne juntamente expiaria. O espírito dele está agindo em tudo. Agindo em tudo. Nos servos dele, revelado de maneira pessoal. Mas ele está em todas as coisas, até no sistema ecológico. Até no sistema de criação. Até mesmo nesse vírus. Até mesmo no inferno. Ele está presente lá também. Aqui também. No céu também. Nas coisas que nós conhecemos também. Entendeu? Nas coisas que nós não conhecemos. Ele também está lá. Ele também está lá. Entendeu? Então, o universo está diante dele. Diante dele. Entendeu? A palavra de Deus diz: envias o teu espírito e são criados, e renovas a face da terra. Cada reverdecer de cada dia, de cada graminha, de cada mato, só acontece porque há uma ação do espírito dele se movendo no universo. Entendeu? Se movendo. Então nós temos que rever, relembrar quem ele é. Quem ele é. Entendeu? Que ele é. Às vezes a gente canta e os nossos cânticos não expressam a realidade de quem ele é. Entendeu? De tudo que ele é. Entendeu?
né? E alguns cânticos tentam se aproximar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso explicar. Muito mais do que eu posso explicar. Ele é tudo. E é esse Deus que está agindo. Entendeu? É esse Deus. Esse Deus que está agindo. E aqui eu quero voltar com uma coisa que eu disse. As religiões pagãs acham que Deus é muito grande para vir e interagir com o ser humano. Entendeu? E é por isso que há tanta idolatria, há tanta demonolatria, há tanto serviço aos demônios e às potestades e à adoração aos anjos, porque esse Deus parece ser inatingível. Entendeu? E aí, meu irmão, os demônios tomaram o lugar de Deus e aí são reverenciadas, as entidades são reverenciadas e as entidades são adoradas. Entendeu? Os espíritos são adorados e não sei o quê. Entendeu? E o próprio homem, né, é adorado. Porque essa ideia pagã de que esse Deus gigantesco, imenso, não se envolve com as coisas da terra. E agora ele está se envolvendo. E aí? Ele está se envolvendo e não há potestade que possa parar a sua mão. Não há. Não há. Entendeu? Então nós precisamos nesse tempo, né, além de saber que ele está cumprindo uma agenda mundial, além de saber que ele não vai parar, nós temos que lembrar, entendeu? Quem ele é. Quem é o Deus a quem nós servimos. Quem é a esse Deus. Quem é esse Elohim? Quem é esse El Shaddai? Quem é esse El Gibor? Quem é esse Deus Criador? Quem é esse Deus Todo-Poderoso? Quem é esse Deus Forte? Quem é, irmãos, esse Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos? Entendeu? Nós temos que relembrar quem é a identidade do nosso Pai. Entendeu? Nós temos que relembrar. E aí, que aspectos práticos, irmãos, nós temos que fazer? Porque eu disse que ele está cumprindo uma agenda mundial. Eu disse que ele não vai parar enquanto essa agenda não estiver completamente cumprida. Eu disse que a gente precisa dar uma atualizada, uma reatualizada na nossa visão de quem o Senhor é, irmãos, e qual aspecto prático nós temos que fazer diante disso. Sabendo que ele está cumprindo a sua agenda, que nós não estamos gostando do que estava escrito na agenda dele, o anjo lá, o secretário dele, botou algumas ações para ele fazer, né? Que não está sendo legal para a nossa empresa, que não está sendo legal para a empresa da existência humana. O que nós temos que fazer? Nós precisamos, irmãos, fazer capará. O que é capará? É expiação. Nós precisamos fazer expiação. Ah, pastor, mas Jesus não fez expiação. Mas existe um nível de expiação que a gente precisa fazer sim. Que é a expiação por meio dos jejuns e da oração. Né? A expiação é a purificação. Entendeu? É a purificação. Nós precisamos fazer a purificação. Entendeu? No livro de Daniel, quando o anjo conversa com Daniel, diz que haveria no sofrimento no mundo e muitos seriam purificados por meio desse sofrimento. Então nós vemos que Deus não deixa tudo só para o Senhor Jesus, não. Entendeu? Jesus fez a expiação
para nós nunca mais nos afastarmos de Deus, para religarmos. Mas a nossa parte nós vamos ter que fazer. Nós temos que fazer, entendeu? É a hora que Deus está compartilhando a responsabilidade conosco, entendeu? E fazer, então, essa purificação, essa expiação, por meio do ministério sacerdotal, por meio da intercessão, entendeu? Por meio da intercessão, por meio do jejum, por meio da techuvá representativa, do arrependimento representativo. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Como eu disse no início, existem pecados pessoais que a gente tem que se arrepender. Os nossos pecados. A quebra dos 10 mandamentos, no mínimo. Entendeu? Mas existem pecados sociais. Entendeu? A violência dos povos, das cidades, é um pecado social. Entendeu? O abandono de Deus de toda a sociedade. Entendeu? A idolatria é um pecado social. Entendeu? A gente precisa se arrepender. A corrupção é um pecado social. A desumanidade é um pecado social. As guerras são pecados sociais. Os desmandos dos governos são pecados sociais. E nós precisamos acaparar, nós precisamos expiar esses pecados com arrependimento. Entendeu? Nós precisamos fazer essa techuvá. Nós precisamos fazer esse arrependimento. Entendeu? Foi assim que Neemias fez quando quis ver a cidade dos seus pais, Jerusalém, que estava destruída, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, o templo destruído. O que ele fez? Ele orou representativamente. Foi assim que Daniel fez quando o cativeiro estava lá e estava chegando os 70 anos e ele viu que não estava se cumprindo nada. Então nós precisamos, entendeu? Porque o povo ímpio está com medo, mas não sabe o que fazer. Pelo menos não de maneira revelada e clara. Não sabe o que fazer. Entendeu? Mas nós sabemos o que fazer, que é arrependimento. Entendeu? Arrependimento. Entendeu? Sacrifícios que agradem a Deus agora. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? O jejum, a oração e a humilhação. Entendeu? Mesmo que você seja um santo como Daniel. Mesmo que você seja um íntegro como Neemias. Mesmo que você não tenha nada a ver com peixe, como Daniel. Ele orou. Nós pecamos. Nós pecamos quem para a cara pálida? Ele era uma criança. Eram os pais. Ele estava fazendo oração representativa. Havia uma solidariedade com a raça. Mas precisamos fazer isso. Nos solidarizar diante de Deus. E solidarizar com o pecado. Assim como Cristo se solidarizou conosco e nos representou diante de Deus na sua morte. Nós precisamos no exercício. E a Bíblia diz que ele vive para sempre para interceder por nós. Entendeu? Nós precisamos seguir o exemplo dele. E o exemplo dos profetas. Entendeu? E o exemplo dos homens de Deus da Bíblia. O exemplo de Abraão, que para poupar Ló, foi demandar com Deus e foi dizendo, não mate tanto não, foi baixando de 10 até que, se houvesse um justo, argumentar com Deus, pedir, implorar com humilhação, como disse Abraão. Interessante que Abraão ele nos dá esse ensino. Ele recorre aos atributos de Deus, quem Deus é. Não fará justiça o Senhor de toda a terra. Botou Deus na parede, né? Dizendo para Deus, relembrando Deus quem ele era, porque ele sabia a identidade de Deus.
longe de ti que tu mates o justo junto com o ímpio. É um bom argumento com Deus, entendeu, Senhor? Tem gente que não merece isso aí, tem misericórdia. Eu sei que nós somos todos pecadores, mas tem gente que tem que andar direito, por amor a esses. Senhor, por amor do teu nome que é santo e tu nos deste o teu nome, por amor da tua santidade, por amor da tua palavra que tem tantas promessas que o Senhor tem nos dado. Reivindicar a palavra de Deus. Entendeu? Como Abraão fez, era assim que os santos do passado oravam em momentos de crise. Entendeu? E fazia tudo isso ainda com humilhação. Senhor, me permita falar um pouco mais, ainda que eu sou só pó e cinza. Entendeu? Você reivindica. Você relembra a Deus quem Ele é. Você relembra a Deus as suas promessas. Você relembra a Deus seu caráter. Você relembra a Deus a sua palavra. Mas reconhecendo que você é só pó e cinza diante dEle. Entendeu? E pedindo ao Senhor. Nós precisamos fazer isso. Fazer orações representativas. Porque nós não sabemos se esse povo vai se arrepender. E é provável que não. Então nós vamos representá-lo. Nós vamos pegar a procuração da humanidade. A procuração das nossas cidades. A procuração dos nossos governantes. No nome de Jesus. Aquele que nos representou também diante de Deus. E nos humilharmos. Irmãos, cada casa, você que está me ouvindo, põe a sua casa para confessar os pecados do Rio de Janeiro. Confesse você, entendeu? Nós já estamos confessando. Tenho certeza que está todo mundo colocando a sua vida no prumo, né? Eu sei que você já está confessando seus pecados pessoais, entendeu? Seus erros, suas negligências, seus tropeços. Mas por uma calamidade dessa magnitude que nós estamos passando, nós precisamos fazer techuvá representativo. Entendeu? Representar. Foi assim. Igreja, essa é a arma. Essa é a chave. Nós não somos feiticeiros, mas vamos confessar feitiçaria. Nós não somos corruptos, mas vamos confessar corrupção. Nós não somos idólatras, mas vamos confessar a idolatria. Nós não somos blasfemos, mas vamos confessar a blasfêmia do povo no meio do qual nós estamos. Pega os 10 mandamentos e comece a confessar um por um diante de Deus. Senhor, nós temos tido outros deuses diante de Ti. Senhor, nós temos adorado imagens de escultura. Nós não temos feito nada disso, mas Daniel também não tinha feito. E nem Neemias. Entendeu? Mas eles confessaram representativamente. Entendeu? Então, são coisas práticas que nós precisamos fazer diante de Deus. O que mais, pastor? Já que Deus está cumprindo uma agenda mundial, já que Ele não vai parar até sua agenda cumprir, já que nós estamos relembrando quem Ele é, nós temos que fazer acaparar a expiação, o sacrifício, a techuvá, o arrependimento representativo, a oração representativa, a intercessão. O Senhor disse, lá no livro de Ezequiel, eu procurei um homem para que se colocasse na brecha entre mim e esse povo, para que eu não ferisse essa cidade com destruição, e não achei. Então que Ele ache a nós, para que nós possamos interceder representativamente. Entendeu? Representativamente. Não esqueça disso. Confesse seus pecados pessoais, mas confesse representativamente. Entendeu? Faça arrependimento representativo. Tá? Para que isso pare. Para que isso pare. Em meio a tudo isso, uma outra coisa que nós precisamos fazer de prático é não esquecer da misericórdia e da graça do Senhor. Quando eu falo de não esquecer, não é dizer, é a graça, é a misericórdia, Ele é bondoso, Ele é misericordioso.
Não, isso não vai ajudar ninguém. Não esquecer no aspecto de apelar para a graça dele. Porque esse Deus que é terrível, irmão, não tenha dúvida. Quem está fazendo tudo isso é Deus. E quem disser o contrário está debaixo de um espírito de engano. É Deus que está cumprindo sua agenda. É Deus que está com a chinela na mão e a chinela está cantando. Ele é o Deus das pragas. Nunca esqueça disso. Vou dar um princípio para você ver, para você não esquecer da identidade de Deus. Pegue a sua concordância bíblica. Pegue a sua chave bíblica. Entendeu? Pegue lá. Pegue a palavra praga. Pegue a palavra peste. E veja na Bíblia se ela não está associada terrivelmente a Deus. E é por isso que eu li aquele texto de Abacuque. Eu quero ler de novo aqui com você. Para que você possa saber com quem você está lidando. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra enche o seu louvor. Estou lendo Abacuque 3, de 3 em diante. Ao seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali estava velado, estava escondido o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Esse é um versículo, eu podia citar 500 para você. Tá bom? E narrativas em diferentes ocasiões, onde as pestes seguiram a presença do Senhor. Então, o que é que a gente tem que fazer? Apelar pela misericórdia, fazer como Daniel fez, nos capítulos 9 e 10 do livro de Daniel. Ele vai dizer lá, eu estou orando tudo isso, Pai, não fiados na nossa justiça, mas na multidão das tuas misericórdias. Entendeu? Não ore fiado na nossa justiça. Não ore. Apele para a misericórdia. Apele para a graça. Porque isso contém também. Entendeu? O ser de Deus. No ser de Deus contém a misericórdia, a graça. Nós podemos apelar para ela. Apelar para ela. Apelar. Então nós precisamos de prática fazer isso. Fazer capará, techuvá representativa, intercessão representativa, entendeu? Oração representativa pela sociedade, confessar nossos próprios pecados e os da sociedade, entendeu? E apelar para a misericórdia e para a graça de Deus, para a bondade dele, para a benevolência dele. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque ele lembra da nossa estrutura, que coisa maravilhosa, e sabe que somos só pó. Ele sabe, a gente tem que lembrar também. Então, com humilhação, ainda que somos pó e cinza, como disse Abraão, nós podemos apelar para a sua misericórdia. Lembre de Daniel. Não é fiado na nossa justiça, mas nas multidões da tua misericórdia, que eu oro para que o cativeiro acabe. Apele para a misericórdia de Deus. Apele. Outra coisa prática, além de fazer techuvá, além de fazer capará, além de arrependimento de pecados, além de expiação, além de sacrifício, pedindo a Deus que Deus faça, além de fazermos orações representativas, além de apelarmos para a misericórdia de Deus, no tempo do cativeiro, no tempo da peste, no tempo da praga,
nós precisamos nos apegar aos mandamentos de Deus. Precisamos nos apegar às mitzvot, às mitzvah. O que é mitzvah? São ações positivas. São os mandamentos de Deus. Você sabe o que você tem feito de bom nesses anos de vida. Reforce eles e apegue a outros. Se apegue a outros. Se você honra seus pais, honre mais. Se você guarda o sábado, guarda o dia do descanso, guarde mais, se apegue mais. Se você reconhece Deus como o único Senhor da sua vida, reconheça mais e mais e mais e afirme isso diante dele. Tu és o meu Senhor. Porque nisso nós podemos ser salvos. A vida eterna é esta, disse Jesus. Que conheçam a ti só como Deus único e verdadeiro. E a teu Filho Jesus a quem tu enviaste. Entendeu? Então, se apegue às mitzvot. Se apegue aos mandamentos. Sabe, esses mandamentos que já te são particulares, se apegue aos seus mandamentos. Se apegue mais e mais. Tudo de bom que você fazia, faça, continue fazendo. Porque isso vai guardar você, vai proteger você. Isso vai desencadear, vai fazer fluir o poder que vai destruir essa praga que Deus tem enviado contra nós. Entendeu? Se apegue. O que você tem feito? Você sabe. O que você já se esforçava para fazer? Continue se esforçando. E eu vou dar uma palavra particularmente para as pessoas que estão temendo o sustento. Entendeu? Agora é tempo de você esquadrinhar e ajustar mais a questão da sua fidelidade. Fidelidade financeira. Nos seus dízimos, nas suas ofertas. Entendeu? Se apegue a essa mitzvah também. Se apegue. Se apegue, seja fiel. Seja fiel. E se apegue. E cumpra a sua parte. Semeie no reino de Deus. E semeie diante do Senhor. E cumpra a sua parte. Entendeu? Se apegue. E aí você não vai ter medo de temer o futuro. Você não vai estar com esse temor. Não vai estar. O que é que eu vou comer? Será que eu vou ter emprego? Será que eu não vou ter emprego? Entendeu? É fazendo o que é certo. Fazendo o que é certo que nós podemos reivindicar de Deus. É nos apegarmos aos mandamentos. Às mitzvot. Nos apegarmos. E aí podemos buscar o Senhor. Baseado na sua palavra que nós estamos nos esforçando para guardar. Entendeu? Se apegue. Entendeu? Existem 613 mandamentos no Antigo Testamento. Entendeu? Na lei, nos profetas e nos salmos. Entendeu? E tem mais de 1.200 no Novo Testamento. Então, pegue lá os mandamentos. Não é que você tem que escolher o que você gosta, não. Parta a partir do que você já pratica. Reforce os que você já pratica. E vá buscando a Deus. Vá buscando a Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Está escrito lá. É um mandamento positivo. Tu conservarás uma cópia contigo e dela lerás todos os dias da tua vida para que aprenda a temer o Senhor. Eu estou terminando de ler a minha Bíblia. Então eu tenho que ler, eu estou guardando um mandamento. Ler todos os dias da minha vida. Para me aprender a temer o Senhor. Né? Mas está escrito lá, tu farás uma cópia. Agora, na minha segunda etapa de ler a Bíblia, eu não vou mais ler só. Eu vou fazer uma cópia, eu vou copiar, saca? Cópia igual a professora mandava lá da escola. Então,
Eu vou ler e vou copiar no caderno, versículo por versículo, até que eu tenha copiado a Bíblia inteira. Estou dando um exemplo, entendeu? Se apegue aos mandamentos. É hora de se apegar aos mandamentos, entendeu? Façam votos com o Senhor e cumpram, não votos de tolo, e cumpram, entendeu? Façam votos com o Senhor. Vamos nos apegar aos mandamentos. É hora, irmãos. É hora. É hora. E a última coisa que eu queria falar para você agora é o seguinte. Com tudo isso, Deus está profeticamente mandando um recado para a igreja. Tá bom? E eu quero que você agarre esse daí. Quem tem que discernir o que Deus está falando. Os atos de Deus dão pistas para a gente. E tudo isso que está acontecendo, Deus está nos preparando, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa. Deus quer restaurar a igreja nos lares. Deus quer restaurar a igreja nas casas. E Ele está dando um treinamento inconsciente para a gente. Está mostrando que a igreja somos nós. E que nós podemos sobreviver como igreja nas casas. Entendeu? Então Ele está permitindo tudo isso entre as coisas do seu grande arcano, da sua agenda, entendeu? Ele está treinando a igreja, entendeu? Porque esse próximo passo na agenda de Deus para a vida da igreja vai ser um tempo de igreja nas casas, entendeu? Então isso é profético, entendeu? Se ligue. Uma das coisas que o profeta tem que ver é entender os mistérios de Deus. Diz o texto bíblico: não se veem mais os seus símbolos, não se entendem mais os seus enigmas. Não há profeta. O profeta tem que entender os símbolos e os enigmas de Deus. Por que Deus trancou todo mundo em casa, inclusive sua igreja? Porque Ele está trazendo um tempo, irmãos queridos. Não é que os templos vão acabar, não. Mas que nós precisamos a não ter esse estranhamento, entendeu? De cultuar Deus nas nossas casas. Ele vai restaurar o modelo apostólico da igreja nas casas. Talvez com a grande perseguição que a igreja vai passar, ou por tempos piores de peste, que ele vai permitir que venha à terra, ou que ele mesmo vai trazer à terra. E a igreja vai ter que sobreviver, entendeu? Sem esse desespero de um prédio, que a igreja chama de igreja, e a igreja não é um prédio. A igreja são as pessoas. A igreja é o povo de Deus. Tá bom? Então se atente para o que Deus está falando. Que Deus abençoe você. Pense em tudo isso. Foi muita coisa para pensar. É muita coisa para pensar, né? Então dá para vocês refletirem com tudo isso que eu falei. Tem um bocado de material aí para refletir e para lembrar. É isso que nós temos que fazer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos conhecer o Senhor. Eu vou orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti teu povo que está ouvindo essa transmissão, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu apresento cada vida. Eu peço a Tua bênção, e peço a Tua direção, e peço a Tua paz, e peço a Tua graça, e peço o Teu poder para nós obedecermos a palavra que o Senhor tem nos enviado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nos dê poder para obedecer. Toma a vida do teu povo. Toma a vida do teu povo, Senhor. Ajuda teu povo. Senhor, o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Pai, eu quero pedir a tua bênção. Em nome de Jesus, sobre o teu povo.
Em nome de Jesus, seja a tua bênção. Em nome de Jesus, sobre cada pessoa. Senhor, se tiver alguém enfermo, ouvindo, enfermo não só do físico, mas da alma nessa hora, porque são tempos de angústia, são tempos, Senhor Deus, de luto, são tempos de tristeza. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de angústia, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade. Deixa a vida dessa pessoa em nome de Jesus de Nazaré. Vai embora. Espírito de angústia, vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deixa eu dizer uma coisa aqui que o Espírito Santo falou comigo na hora que eu estava orando. Se preocupe não, irmãos. A sorte de muitas pessoas que estão me ouvindo vai mudar. E vai mudar para melhor. A sua expectativa vai se cumprir. Eu vi uma roleta rodando igual aquelas roletas de jogo rodando. E a bolinha estava se encaminhando para o número que a pessoa tinha apostado na mesa. Eu quero dizer para você que Deus soberanamente está mudando a tua sorte. Em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe, um beijo, eu amo vocês.